essa minuta que nunca apareceu nas 272 páginas da denúncia da PGR do Gonê. Essa minuta nunca apareceu. Essa minuta só existe como eu estou falando aqui. Minuta do golpe. Ela não aparece. Não está lá. E aí vem a pergunta: será que Alexandre de Moraes sabe alguma coisa comprometedora dos ministros? Porque não é possível. Presidente da Colômbia diz que teve visto revogado pelos Estados Unidos. É isso mesmo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que o governo norte-americano pode ter revogado seu visto para entrar nos Estados Unidos. Ele deu a declaração nesta segunda-feira durante uma reunião com integrantes do seu gabinete. "Não posso mais ir, porque acho que revogaram meu visto", afirmou Petro. "Não precisaria de visto, mas tudo bem. Já vi o Pato Donald várias vezes, então vou ver outras coisas", disse ele. O anúncio ocorreu enquanto o ex-guerrilheiro e hoje presidente da Colômbia discutia a viagem do ministro das Finanças, Germán Ávila, a Washington. Ávila participará de reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E o motivo de Moraes usar tipoia em julgamento no STF foi revelado. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes apareceu de tipoia durante o julgamento do núcleo 2 da suposta tentativa de golpe que ocorreu na primeira turma na manhã de terça-feira. Segundo a assessoria do STF, Moraes sofreu um rompimento do tendão durante um treino na academia e, por isso, precisou passar por uma cirurgia de emergência. O procedimento ocorreu no feriado prolongado da Páscoa. Por falar em Moraes, ele foi alvo de nova polêmica. Isso porque durante o julgamento, ele fez o seguinte questionamento: se invadissem sua casa, haveria anistia? É isso mesmo. Na terça-feira, o ministro do Supremo fez comentários sobre o projeto de lei que concede anistia aos condenados do 8 de janeiro. Durante o julgamento da primeira turma sobre a denúncia contra o segundo núcleo de acusados de praticar a suposta tentativa de golpe de Estado nas eleições de 22, Moraes perguntou se alguém daria anistia para quem invadisse sua casa. Ele disse: se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Indagou. Durante o julgamento, Moraes votou para aceitar a denúncia contra os acusados, que inclui o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, e outras 5 pessoas. O voto do ministro foi acompanhado pelos integrantes da turma. Com isso, todos se tornaram réus e responderão pela ação. Nós separamos alguns trechos aqui da sustentação oral do advogado Sebastião Coelho, que é um dos responsáveis pela defesa do Felipe Martins. Ele afirmou que a Justiça não apresentou provas sobre reuniões em que se alega ter sido discutida uma tentativa de golpe de Estado. Felipe Martins trabalhava no Palácio da Alvorada. Todos sabemos que ele era assessor internacional do presidente da República, trabalhando no Palácio do Planalto. Mas que a partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada. E lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. Ele também mencionou a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo o advogado, não há na colaboração provas que incluam mensagens ou elementos que comprovem a participação de Felipe Martins no caso. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada.
Veja, Vossa Excelências, que o Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe. Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. O advogado Sebastião Coelho pediu ainda que, em caso de recebimento da denúncia, as medidas cautelares contra Felipe Martins sejam revogadas. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade. Felipe Martins ele não pode trabalhar e anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu. Uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Bom, Ana, essa sustentação oral do advogado Sebastião Coelho ocorreu na parte da manhã. Na parte da tarde, então, foi recebida a denúncia contra Felipe Martins e outros 5 denunciados. Agora resta saber se o ministro Alexandre de Moraes vai afastar essas medidas cautelares conforme foi solicitado, foi pedido aí pelo advogado Sebastião Coelho. Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Piotto, Silvio e boa noite à nossa querida audiência. Paula, olha, foi tão difícil assistir hoje as falas, o Silvio estava comentando das falas do ministro Flávio Dino, as risadas, o deboche, o sadismo no ar, né, ali da primeira turma, complicado de assistir, porque eles, como o Silvio muito bem colocou, né, que o Flávio Dino, eu também tinha notado aqui, Silvio, o Flávio Dino dizendo juristas de internet, e onde estão os juízes da nossa Suprema Corte? Não há juízes. Há ministros, advogados, promotores, né, ex-ministério público, mas juízes é o ministro Fux. Juízes não há. Inclusive o Flávio Dino, ele, quando era ministro da Justiça, ele se referindo aos juízes, aí sim, da Suprema Corte Americana, os justices, ele até falou bonito numa entrevista, porque os justices da Suprema Corte Americana, ele querendo que os votos fossem secretos no STF, dizendo que na Suprema Corte Americana, os justices, ninguém sabia os votos dos justices da Suprema Corte, o que é uma mentira, não é nem distorção, contexto, uma mentira que ele não corrigiu até hoje. Não há voto secreto para os juízes na Suprema Corte Americana. Todos os dias nós sabemos quem votou, de que maneira votou, se eles querem dar opinião ou não, isso é outra coisa, mas todos nós sabemos como cada um votou. E esse juiz, né, de internet, podemos colocar assim para o Flávio Dino, sequer sabe como funciona a Suprema Corte Americana. Agora, voltando ao Felipe Martins, vejam vocês, ele está nessa denúncia como acusado de redigir a tal minuta do golpe. Essa minuta que nunca apareceu nas 272 páginas da denúncia da PGR do Gonê. Essa minuta nunca apareceu. Essa minuta só existe como eu estou falando aqui. Minuta do golpe. Ela não aparece. Não está lá. Outra coisa, Paula, curioso que o único que recebeu autorização para assistir a esse julgamento presencialmente foi o Felipe Martins. E por que só o Felipe Martins? É algum receio com os americanos, com as investigações que estão correndo, que estão céleres nos Estados Unidos? Por que só o Felipe Martins? E para finalizar, Paula, que eu sei que vamos dar algumas voltas nesse assunto, é importante dizer que a delação do Mauro Cid, quando essa delação chega no Felipe Martins, o Mauro Cid é questionado se há provas materiais que corrobore o que ele estava falando ali. Se há provas materiais em relação ao Felipe Martins, mensagens, vídeos, gravações, há provas materiais
para provar que o Felipe Martins foi quem redigiu a minuta do golpe, planejou, e Mauro Cid disse categoricamente não. Não há provas materiais, não há nada, não há vídeos, não há gravações, não há conversas de WhatsApp, nada. Agora, é curioso como Felipe Martins, que está nessa denúncia como a pessoa que redigiu a tal minuta do golpe, que não existe e que não aparece, não há provas, como disse Mauro Cid à Polícia Federal, não há provas para incriminar Felipe Martins, mas ele está preso, ele foi preso e está preso ainda com uma tornozeleira eletrônica em meia liberdade por causa de uma viagem que foi, que não foi, que inventou, que sumiu, que desapareceu. Que loucura isso, minha gente! Que loucura isso! Eu não sei onde vamos parar e eu fico às vezes pensando que nós não estamos loucos, vendo toda essa loucura, e aquela esperança de que algum ministro, alguma hora, vá falar alguma coisa, mas não. E aí vem uma pergunta na cabeça: por que nenhum ministro coloca a bola no chão? O Fux até tentou, né? Isso é um assunto grandioso demais. Um suposto golpe de Estado deveria estar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por que não estamos lá? E aí vem a pergunta: será que Alexandre de Moraes sabe alguma coisa comprometedora dos ministros? Porque não é possível. Não é possível nenhum ministro discordar, divergir desse regime totalitário alexandrino. Não é possível que só nós achamos tudo isso insano, e não são juristas de internet. São juristas renomados, como o doutor Ives Gandra Martins, juristas renomados, como o Piotto muito bem colocou, advogados renomados, todos dizendo, hoje até parte do consórcio aí da imprensa, a velha carcomida imprensa, dizendo realmente passaram dos limites. É isso, Paulo. Eu sei que vamos dar algumas voltas, mas o meu comentário inicial é esse. The Economist publicou nada menos que 13 posts no Twitter X em 48 horas criticando Alexandre de Moraes e o poder do Supremo Tribunal Federal. A revista britânica, tradicionalmente alinhada à esquerda, surpreende ao chamar o ministro Moraes de juiz superstar com concentração excessiva de poder. Publicações pelo mundo afora destacam que o ministro quer salvar a democracia, limitando a liberdade de expressão. Postagens da The Economist alcançaram mais de 3,8 milhões de visualizações, número muito superior à média habitual da revista na plataforma. André Marcília, por que será que a The Economist está dando tanto ibope, batendo tão pesadamente no Supremo Tribunal Federal brasileiro? A oligarquia financeira transnacional está insatisfeita com o que está acontecendo por aqui agora? Olha, Serrão, o que acontece é que o STF, a censura do STF, o autoritarismo do STF, ele está em turnê internacional. A gente aqui cansou dos palcos brasileiros e passamos a atuar internacionalmente. Aliás, em carreira solo, porque as decisões, em geral, são monocráticas. E é isso que tem chamado a atenção do mundo. Vamos olhar um pouco para trás e vemos que o STF chamou muito a atenção do mundo ao suspender o X, ao colocar o Elon Musk dentro dos inquéritos das milícias digitais, e tem chamado agora, recentemente, de novo a atenção do mundo ao negar a extradição a um narcotraficante que estava com 52 quilos de drogas consigo por birra, por descumprindo com isso um tratado internacional entre Brasil e Espanha, e convocando até mesmo o embaixador da Espanha a se manifestar em nome do governo, constrangendo as relações diplomáticas entre os países. E lembre-se que a Espanha é um país esquerdista hoje. Então, o STF ele está dando o que falar no mundo, se tornou um case absurdo, para não dizer ridículo, já dizendo, de censura internacional. E isso, óbvio, chama a atenção do mundo. Fica muito difícil
o STF se conter e fica muito difícil o STF controlar o discurso do mundo inteiro. Ele não consegue mais fazer como fazia até antigamente, né, em que bloqueava perfis de redes sociais de jornalistas brasileiros, que impedia manifestações de uma imprensa amiga dentro do Brasil. A coisa tomou vulto, a coisa se espalhou. Não é possível realmente que em 6 anos de censura e autoritarismo da Suprema Corte isso ficasse aqui, apenas dentro do território brasileiro. E há um perigo, e esse perigo é sentido pelos Estados Unidos, de isso se espalhar na própria América Latina. Outros países podem entender que esse modelo brasileiro de controle do discurso pelas redes sociais pode ser atraente a outros governos aí também muito autoritários que existem aqui na América Latina, e isso passa a ser um perigo dentro do continente. Então, é isso que está rodando, é isso que está na mesa. E agora o STF vai se havendo com aquilo que criou. Isso, por um lado, isso chegar em ouvidos internacionais, chegar à imprensa internacional, nos constrange, nos coloca uma situação ridícula, mas talvez seja a porta de saída para que a pressão internacional ou nos livre dos autoritários de toga ou coloque-os de volta na sua função original, que é a de interpretar a Constituição conforme o texto da Constituição, e não conforme a criatividade dos ministros. Muito bem, então o assunto Supremo continua repercutindo no Brasil com o efeito colateral The Economist. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, emitiu uma nota oficial em resposta à crítica da revista. Barroso negou ter dito "derrotamos o bolsonarismo", embora o vídeo de julho de 2023 mostre uma fala idêntica, feita pelo próprio Barroso, no Congresso da União Nacional dos Estudantes. A nota do Supremo Tribunal Federal possui contradições na manifestação. The Economist descreveu Moraes como um juiz superstar com poderes surpreendentemente amplos que afetam principalmente a direita política. A nota acusou críticos de compartilharem a narrativa dos golpistas, prejudicando a imparcialidade de julgamentos ainda em andamento. André Marcília, você publicou no X pelo menos oito falhas aí nessa nota oficial do Supremo Tribunal Federal, com erros absurdos que comprometem até a qualidade da própria mensagem. Tem como consertar essa pequena falha? Não tem como consertar. Eu não vou aqui, né, Serrão, cansar a nossa audiência elencando esses 8 erros jurídicos, mas basta a gente dizer que é um absurdo a gente ter uma nota oficial do STF com erros jurídicos. Aliás, não só jurídicos, nós temos erros de fato gravíssimos, como o dele, que eu digo STF, porque a nota não é do Barroso, hein? A nota é da corte, é do tribunal, e o tribunal não é do Barroso. Por incrível que pareça, o tribunal é nosso. Nós somos a instituição. Nós, por meio dos nossos constituintes, que fizemos a Constituição e que outorgamos aos ministros o poder e a legitimidade de lá estarem, né, é que temos o direito de falar pela instituição e não os ministros em nome da sua própria vontade. Essa nota, feita em nome do STF, foi construída para defender os ministros. Isso sim, isso por si só já desvia-se da finalidade original de uma instituição. O STF não serve para defender ministro, não serve para defender gestão, não serve para defender decisão. O STF serve para nos servir. É isso que eles não entendem de forma alguma. E quando o Barroso diz que nunca foi dito nós derrotamos o bolsonarismo, e sim, isso foi uma fala dos eleitores, a gente tem aqui uma incorreção, isso é intolerável. Quer dizer, o que vai acontecer? Ou o que aconteceria se não fosse uma nota do próprio STF? Talvez a pessoa tivesse no dia seguinte com a AGU na sua porta, talvez com a Polícia Federal, ou talvez até mesmo dentro dos inquéritos das fake news. Será que o Barroso vai integrar o inquérito das fake news por dizer que não disse aquilo que está gravado, documentado? É absurdo que a gente tem na mão, é um absurdo essa nota, e mais, no final da nota, eu também ponho isso na minha análise, nesses 8 erros jurídicos, um deles, que eu acho que é o mais grave, o Barroso diz textualmente que
A reportagem da The Economist, ela simplesmente reproduz uma narrativa dos que tentaram o golpe, entre aspas, dos que tentaram o golpe. Ou seja, o STF, em nome da instituição, está dizendo que houve uma tentativa de golpe de Estado e, ao mesmo tempo, está julgando as pessoas, os 34 denunciados pela PGR, se eles tentaram ou não dar um golpe, se os réus do dia 8 tentaram ou não dar um golpe. Como é que uma corte pode ter isenção? Uma corte pode ter isenção para julgar se houve ou não tentativa de golpe, se ela, num comunicado para a imprensa, antecipa-se e diz que houve a tentativa de golpe. Então, não só a nota ela não faz nenhum sentido porque ela defende ministros e nota não serve para isso, como a nota ela tem erros crassos jurídicos e factuais, tem inverdades intoleráveis com a democracia, como também ela passa por cima até mesmo do julgamento que está em curso dentro do STF para antecipar uma sentença que parece que já está pronta. Eles estão contando para nós algo que nós desconfiávamos, mas agora passamos a saber. É ruim, é lamentável, é mal feito, é quase adolescente, é quase pueril essa resposta. E eu lamento muito, profundamente, que dentro do STF nós tenhamos não apenas ministros que não são juízes de carreira, mas juízes que se colocaram no lugar político e também não são políticos de carreira, e juízes que estão passando por cima de todos os limites. Essa nota é talvez algo para a gente guardar e emoldurar e lamentar para todo sempre. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.